De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. Vamos lá para mais um De Olho na Inclusão e as notícias de inclusão e acessibilidade que você não pode perder aqui no canal do YouTube ONCB na rede. Eu sou Wesley Gamaliel e já te convido a curtir e compartilhar o nosso conteúdo com todo mundo, ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver um conteúdo novo aqui no nosso ONCB na rede. Vamos para os destaques do programa de hoje, começando por você, viu, Agnaldo Borcati? Olá, Wesley Gamaliel, olá, Marcos Aurélio de Carvalho, olá, gente boa e qualificada que está de olho na inclusão junto com a gente. Wesley, você sabe quantos eleitores com deficiência nós temos aptos a votar nessas eleições agora de 2024? Não faço a mínima ideia. Pois é, você vai saber hoje, você e os espectadores aqui do De Olho na Inclusão, porque esse é o meu primeiro destaque. O TSE divulgou quantos eleitores com deficiência estão aptos a votar e eu vou contar daqui a pouco para todo mundo. E vou falar também sobre o Senado Federal que removeu um artigo que excluía pessoas com deficiência do Estatuto da Segurança Privada. O estatuto foi aprovado e esse artigo que excluía foi retirado. E vou falar também sobre o Banco do Brasil, que criou uma funcionalidade para pessoas com deficiência em autoatendimento, Wesley. É só você me chamar e eu trago todos os detalhes. Fique aí de butuca de plantão, então, daqui a pouquinho você conta tudo isso pra gente. Vamos para mais destaques do nosso De Olho da Inclusão, agora na voz e vídeo de Marcos Aurélio de Carvalho. Olá, Wesley. Olá, Aguinaldo, telespectadores do De Olho na Inclusão. Universidades públicas do estado de São Paulo investindo forte em pesquisa para produtos em favor das pessoas com as mais variadas deficiências. Você vai saber detalhes e 3 entrevistas que eu colhi, 3 entrevistas que eu fiz num evento do último dia 14, da última quarta-feira. Exclusivas, hein? Ninguém mais, ninguém menos que o presidente da FAPESP, a Federação, a Fundação de Apoio, de Amparo à Pesquisa de São Paulo, o reitor da USP, professor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, e o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa. Eu venho com essas 3 entrevistas já, hein, Wesley? É isso, daqui a pouquinho, então nós vamos acompanhar aqui no nosso De Olho na Inclusão. Você que acompanha a gente, pode mandar a sua mensagem no nosso novo WhatsApp, é o 11949150041. Pode deixar também a sua mensagem no nosso chat. A gente gosta de receber as suas mensagens por aqui, viu? Bom, vamos falar do número de eleitores com deficiência no Brasil em 2024. Vamos acabar com o mistério, Agnaldo. Quero saber qual é esse número, hein? Fim do mistério. Esse é ano de eleições, né? Eleições municipais. Todas as cidades brasileiras vão escolher os seus representantes nas câmaras municipais, nos executivos. E nós temos, segundo dados do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 1.600.000 eleitores com deficiência que poderão votar nessas eleições de 2024. E o número, Wesley, é mais do que o dobro registrado no pleito de 2016, quando 598.000 eleitores autodeclarados com deficiência estavam aptos a votar. Pessoas com dificuldade de locomoção representam 29,35% do eleitorado, pessoas com deficiência visual, 13,99%, pessoas com deficiência auditiva, 8,24%, e outras deficiências, 44,64%. Nessa lista também estão incluídas pessoas com dificuldade para o exercício do voto, com 3,78%. Uma mesma pessoa, Wesley, pode declarar à Justiça Eleitoral de diferentes tipos de deficiência. Mas está aí o número. Mais de 1.600.000 eleitores com deficiência poderão comparecer às urnas em 2024.
É um número expressivo e significativo que traz Agnaldo Borcati aqui. É o número de eleitores que poderão votar, escolher prefeitos e vereadores agora em 2024 nos mais de 5 mil municípios espalhados aqui pelo nosso país. Mas vamos agora com a primeira entrevista do nosso De Olho na Inclusão. Pesquisa em favor das pessoas com deficiência. O nosso grande Marcos Aurélio de Carvalho conversou com o professor Marco Antônio Zago, presidente da FAPESP. A gente confere agora. Em agosto do ano passado, a FAPESP, Federação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, beneficiou a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Contemplou a Secretaria com um edital que resultou em projetos de pesquisa de universidades públicas, projetos em favor das pessoas com as mais variadas deficiências. Na quarta-feira, dia 14, este evento que eu estou agora mostrando, descrevendo para vocês o grande auditório da Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência, este evento celebrou os resultados dessa parceria. O que cada uma das universidades contempladas no edital, o que cada uma fez em projetos de pesquisa em favor do avanço das tecnologias para pessoas cegas e com baixa visão. Tecnologias assistivas com trabalhos das universidades públicas. Professor Marco Antônio Zago, presidente da FAPESP, aqui no auditório da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, neste evento do dia 14 de agosto de 2024. Professor, um ano depois, já os resultados do edital, o que significa para a FAPESP estar num evento desses e ver os resultados na prática? Significa uma grande vitória. Nós estamos muito entusiasmados com esse resultado, porque nós fizemos um desafio à comunidade acadêmica. Ouvimos o secretário Marco da Costa, ouvimos outros secretários e fizemos um desafio à comunidade acadêmica. Vocês têm propostas de fazerem, desenvolverem técnicas, metodologias que possam melhorar a integração e a vida das pessoas com deficiências? E eles responderam positivamente. Nós conseguimos aprovar 4 projetos que são iniciativas que pretendem desenvolver tecnologias assistivas, etc., para melhorar a vida e a integração das pessoas com deficiência. Então, estamos muito satisfeitos porque isto é o primeiro passo. Aqui mesmo, nessa cerimônia, nós já tivemos um outro grupo representado pelos reitores das universidades públicas paulistas que também estão fazendo o mesmo desafio para os seus professores. Trabalhem em conjunto e desenvolvam tecnologias novas. Na prática, o que significa em termos de recursos esse edital? 10 milhões? O que significa? Neste edital, para estes 4 projetos, a FAPESP está colocando 30 milhões de reais. Milhões para esses 4 projetos. Esses 4 projetos, e isto é o que a parte da FAPESP. Temos que levar em conta, se formos fazer contabilidade, que tem o tempo dos pesquisadores, tem os instrumentos, o uso dos laboratórios. Então nós estamos falando em alguma coisa como 50 milhões que estão sendo usados para promovermos essas tecnologias. Para os telespectadores que ainda não conhecem que projetos foram esses aprovados, em resumo, quais são os âmbitos, os itens, né, de pesquisa desses projetos? São desenvolvimento de tecnologias assistivas, as mais variadas, desde na área visual, na área auditiva, melhoria e desenvolvimento de novas tecnologias ou abordagens com Libras, por exemplo, parcerias com secretarias de educação, também com esses mesmos objetivos. Professor Zago, USP, Unesp, Unicamp, nesses projetos, no desenvolvimento dessas pesquisas, é mais uma prova do vigor, da relevância da universidade pública no Brasil? Sim, sem dúvida nenhuma. E o interessante é que hoje, além da USP, Unesp e Unicamp, nós tínhamos aqui também as 3 universidades federais do estado de São Paulo. Então nós tínhamos 6 universidades, além do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que é também um nicho muito importante para desenvolver esse tipo de tecnologia. Professor Marco Antônio Zago, aqui ao meu lado, no auditório da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Marco Antônio Zago, presidente da FAPESP, a Federação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ele falou com a gente aqui no programa De Olho na Inclusão.
Tá vendo aí, ó, investir em pesquisas é o que a gente quer, é o que a gente precisa e é uma boa notícia, não é mesmo, Agnaldo? Excelente notícia, inclusive com a participação das universidades públicas nesse processo, né? Trabalhando em prol de melhorias, em prol do desenvolvimento de pesquisa, de acessibilidade. Isso tudo nos aponta um horizonte muito interessante. Universidade pública que tem função social, o poder público atuando, as entidades privadas também participando, a gente pode com isso criar uma cultura, por que não? Uma cultura de inclusão e acessibilidade, Wesley. O Agnaldo falou de universidade pública, daqui a pouquinho a gente vai falar com o reitor da USP, né, Marcos Aurélio? Exatamente, Wesley. Daqui a pouquinho vai conversar com a gente Carlos Gilberto Carlotti Júnior, reitor da USP. É uma entrevista exclusiva e ele vai explicar justamente que pesquisas são essas, né? Porque tem USP, tem Unesp, tem outras universidades envolvidas com esse trabalho, tem a Unicamp, né? Essa pesquisa financiada com fundos da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Então, daqui a pouquinho, reitor da USP em entrevista exclusiva para o De Olho na Inclusão. Daqui a pouquinho, então, aqui no canal do YouTube ONCB na Rede, no nosso De Olho na Inclusão. Antes, nós vamos falar do Senado, que removeu artigo que exclui pessoas com deficiência e aprovou o Estatuto da Segurança Privada. É uma boa notícia, hein, Agnaldo? Boa notícia, foi no último dia 13, agora essa semana, 13 de agosto, o projeto de lei que cria o Estatuto da Segurança Privada foi aprovado pelo Senado, já vai para a sanção do presidente da República e o importante, né, foi removido o item, né, o artigo que excluía pessoas com deficiência. De acordo com o blog Vencer Limites, do Estadão, os parlamentares aceitaram um destaque apresentado pela senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, para retirar parte do texto do artigo 29, que trata dos direitos do vigilante, supervisor e do vigilante. O parágrafo 5º desse artigo excluía vários tipos de vigilantes da base de cálculo de postos de trabalho a serem ocupados por aprendizes e pessoas com deficiência. O texto agora vai para a sanção presidencial. Essa notícia mostra o quanto é importante a gente ter também representatividade no legislativo, né? Seja em âmbito federal, estadual, municipal. Dessa vez, no Senado Federal, Wesley. Dessa vez deu certo, viu, Marcos? E mostra também a importância de que a pessoa com deficiência seja ouvida. Funcionou, viu? Tá de parabéns a senadora Mara Gabrilli e as demais pessoas que ajudaram a fazer essa pressão. Porque segurança privada no Brasil é a caixa de Pandora, né? Você abrir, vai sair coisas, né, do arco da velha, coisas horrendas. Ainda é um setor muito dominado por interesses que não têm a ver com o interesse coletivo. Ainda é um setor muito dominado, inclusive, por um discurso absolutamente excludente, um discurso preconceituoso. Então, por que não? Por que uma pessoa com deficiência não pode ser, dependendo do grau da deficiência, dependendo das características da função, um supervisor na área de vigilância? Por que não pode trabalhar nesse setor? Né? Qualquer tentativa de excluir pessoas com deficiência de um setor da sociedade sem que seja comprovado que esse setor é inadequado para essa pessoa, é capacitismo. Então, é isso. A gente vai num processo, né, civilizatório, num processo evolutivo, que é lento, que é gradual, que não é na velocidade que a gente gostaria, e às vezes é oscilante, às vezes por forças negativas, forças ultraconservadoras, forças reacionárias, retrocede, mas que se a gente for ver na curvinha ali, está evoluindo. Mais lento do que a gente gostaria, mas está evoluindo. E é algo que excluiria até jovem aprendiz, pessoas sem deficiência, Agnaldo. Felizmente não foi para frente. E estava ali, embutido na lei, né, num pedacinho, não era nem um artigo, num parágrafo do artigo, e que é preciso, muitas vezes, a gente ter uma grande atenção, porque às vezes essas coisas passam e a gente nem percebe. Eu vou fazer um paralelo com uma lei que foi muito discutida agora durante os Jogos Paralímpicos, que trata da isenção do imposto de renda
E a lei falava de atletas olímpicos, tão somente de atletas olímpicos que recebiam recursos do Comitê Olímpico Brasileiro. E não falava de atleta paralímpico. Alguém teve que observar este detalhe, aí houve uma movimentação para que se incluísse também. Eu estou falando de 2 exemplos. Um fala de algo que não constava e que excluía pessoas com deficiência. E hoje nós estamos falando de algo que constava na lei e que também excluía pessoas com deficiência. Mas os 2 exemplos, Wesley, servem para que a gente esteja muito bem atento e serve para mostrar a importância de estarmos sempre de olho na inclusão. Seguiremos de olho na inclusão e atentos aqui a essas notícias e reportaremos sempre que tiver um desfecho positivo e também os negativos, que são aqueles que a gente não gosta de dar a notícia, mas às vezes a gente tem que falar aqui no nosso De Olho na Inclusão. Vamos agora para o reitor da USP, o professor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, que fala com exclusividade aqui para o De Olho na Inclusão com o Marcos Aurélio de Carvalho. E agora meu convidado aqui no De Olho na Inclusão é o professor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, reitor da Universidade de São Paulo. Professor, para a USP, o que significa o resultado desse convênio, o resultado deste apoio através do edital da FAPESP? A universidade está altamente comprometida com a causa da inclusão. Eu acho que existe uma decisão política da universidade em que nós desenvolvamos tecnologias assistivas, que nós melhoramos as condições para os nossos alunos, para a sociedade paulista. Então, existe um comprometimento total da USP, Unicamp, Unesp e as 3 federais também, com a proposição da sociedade e o governo identificarem problemas e as universidades serem parte da solução desses problemas. Na prática, o que está sendo feito em relação à pesquisa com os recursos conseguidos através deste edital? Nós temos vários laboratórios que estão trabalhando em conjunto ou isoladamente para nós melhorarmos opções de mobilidade, de leitura, de acesso com inteligência artificial à solução para deficientes visuais e auditivos. Então existe uma gama de propostas e além desse edital FAPESP, nós também estamos fazendo agora um edital das próprias universidades paulistas no valor de 10 milhões de reais para pesquisadores das diferentes universidades apresentem propostas para tecnologias assistivas. Aproveitando a oportunidade, professor, como é a USP hoje, quer dizer, o campus da USP, em relação à inclusão, à acessibilidade, à preocupação com rampas, à preocupação com tradutores de língua brasileira de sinais, à preocupação com acessibilidade para pessoas cegas e com baixa visão. Qual é a sua avaliação do atual momento da USP quando se fala de inclusão? Existe uma decisão política da universidade em fazer um investimento grande. Então, para dar um exemplo para você, bem objetivo, eu daria do Museu do Ipiranga. Então, é o museu mais importante do Brasil, é o museu da Universidade de São Paulo, que foi recentemente restaurado, e ele é todo preparado para a inclusão. Desde o deficiente de locomoção, o deficiente auditivo, o deficiente visual. Nós preparamos o museu com todas as tecnologias para que as pessoas possam usufruir o museu. Obviamente a universidade tem muitos prédios, nós estamos fazendo esse processo que nós fizemos no museu em toda a universidade, mas demora um pouco. Então a primeira preocupação foi com mobilidade, com acessibilidade dentro dos nossos prédios. Isso está bem adiantado. Mas, obviamente, nós temos outras preocupações, outras deficiências. Só para te dar um exemplo, nós contratamos 3 professores de Libras para que eles possam ajudar a formação dos nossos alunos e que nós tenhamos um aumento de pessoas que conheçam a linguagem de sinais brasileiras. Ouvimos então o professor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, reitor da USP, em entrevista exclusiva ao De Olho na Inclusão. Ele falou aí sobre alguns exemplos e daqui a pouco, Wesley, eu vou conversar com o secretário de Estado da Pessoa com Deficiência de São Paulo, Marcos da Costa. Ele vai dar outros exemplos dessas pesquisas. São tantas pesquisas. Esse evento do dia 14, no auditório, nós cobrimos para o NCB, no auditório da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, mostrou diversos exemplos
exemplos de pesquisas que estão sendo feitas pelas 3 universidades estaduais de São Paulo, USP, Unicamp, Unesp, mas também pela Federal de São Paulo, com verbas da FAPESP. Então, daqui a pouquinho, o Marcos da Costa, secretário de Estado, vai falar também sobre um outro exemplo concreto de uma pesquisa que vai baratear, atenção, baratear prótese. Para o caso dele, por exemplo, do próprio Marcos da Costa, quer dizer, essas próteses são caríssimas para usar na perna e tudo, e vai baratear. Então, daqui a pouquinho, os detalhes é a universidade pública cumprindo seu papel, ou seja, de prestar serviço para a população, de retornar para a população aquilo que a gente gasta, aquilo que a gente investe, essa é a palavra melhor, em impostos. Volto já. Bom, então vamos nós para uma outra instituição pública. Vamos falar do Banco do Brasil, que cria funcionalidade para pessoas com deficiência no autoatendimento. Mais uma boa notícia com você, Aguinaldo. Boa notícia, o Banco do Brasil anunciou que 27 mil terminais de autoatendimento irão disponibilizar novas funções para facilitar o uso por pessoas com deficiência. Um menu com tela escura com texto em alto contraste será disponibilizado a partir de um botão na tela inicial, que é chamado de modo acessibilidade. Então a pessoa, por exemplo, baixa visão, que precisa de contraste, ativou o modo acessibilidade, tela escura, melhora o contraste. O recurso facilita muito, né, a visualização com a sensibilidade à luz e também para quem tem daltonismo, né, os daltônicos. Segundo o banco, o modo acessível também permitirá que a navegação e a seleção de menus sejam feitas por meio do teclado numérico. O recurso beneficiaria pessoas que utilizam cadeiras de rodas ou têm baixa estatura. Tá aí o Banco do Brasil anunciando que 27 mil terminais de autoatendimento vão ter essas melhorias de acessibilidade. É o tipo de notícia que a gente gosta de dar aqui no De Olho na Inclusão, Wesley. Poderia ser sempre assim, né, Marcos? Com notícias boas do nosso De Olho na Inclusão. Esse era um processo que estava atrasado. Em relação aos bancos públicos, sabemos os motivos, né? A gente teve um período aí de baixíssimo investimento em aperfeiçoamento dos serviços dos bancos públicos brasileiros. Foi um período também de crises internas na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil também. Passamos aí uns 6 anos de oscilações nas gestões dos 2 principais bancos públicos do Brasil. Então, essa é uma notícia que vem ao encontro da atual fase, que é uma fase de revitalização do banco público. Antes que alguém diga, mas não, banco público, por que não sei o que esse banco? Não, as grandes nações do mundo capitalista, do hemisfério norte, têm bancos públicos, até porque precisam deles para fazer investimento em ações de caráter social. A noção da diferença entre o papel do público e o papel do privado é muito mais clara, é muito mais, digamos assim, do domínio público, do domínio das pessoas nos países, mesmo os capitalistas do hemisfério norte e até mesmo nos sociais-democratas, nos socialistas, enfim. A visão de que existe um papel que pode e deve ser exercido pela iniciativa privada quando se fala do mercado financeiro, mas existe o caráter fundamental do papel, do rol que joga o banco público como apoio às pessoas que mais precisam de investimento, de empréstimo, de aposta nelas, como também das instituições e do investimento para o desenvolvimento, na lógica do desenvolvimento a partir dos recursos do contribuinte. E que essa seja uma atitude que outros bancos copiem. Tem aí a Caixa Econômica Federal, que é mais um banco público, e tem os bancos privados que poderiam fazer a mesma coisa, né, Aguinaldo? Esse é o tipo de coisa que precisa ser replicada, precisa ser copiada. O Banco do Brasil pode ser aquele que está puxando uma fila, a fila da inclusão, a fila da acessibilidade. E que o próprio Banco do Brasil também não pare somente nessa iniciativa, que outras venham, né? Que outras iniciativas que venham a trazer inclusão, acessibilidade às pessoas com deficiência visual surjam em todos os setores da sociedade. E esse setor bancário é, de fato, um dos que mais causam problemas quando a gente se refere às dificuldades de acesso com relação a aplicativos, com relação a terminais de autoatendimento, enfim.
Boa iniciativa do Banco do Brasil, que a gente aplaude, mas fica de olho para que não pare só nisso e que os outros bancos também acompanhem essa tendência, Wesley. Maravilha, Aguinaldo Borcati. Agora vamos lá para você que estava esperando, você que está querendo, você que está comentando aqui no nosso chat. O secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo também falou com o Marcos Aurélio de Carvalho sobre os investimentos em pesquisas das universidades públicas. E a gente confere agora. Secretário Marcos da Costa, que é o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui de São Paulo. O que significou esse evento? Quer dizer, um ano depois, na prática, o edital, essa parceria com a FAPESP já resultando em pesquisas das universidades públicas. O que significou esse evento? Primeiro, uma apresentação para a sociedade, para as entidades ligadas à pessoa com deficiência e para as empresas, das pesquisas que estão sendo desenvolvidas em prol das pessoas com deficiência. É importante que a sociedade saiba dessa movimentação que envolve o governo do Estado, envolve as nossas universidades, institutos de pesquisa, envolve entidades que estão se associando às pesquisas, tudo procurando desenvolver produtos, artigos, serviços acessíveis que permitam às pessoas com deficiência, mesmo aquelas que não têm um volume maior de recursos financeiros para aquisição, que elas possam ter acesso ao que é de melhor em termos de tecnologia. E aí representa autonomia, representa dignidade de vida para todo mundo. Secretário, para quem está acompanhando a gente agora, um exemplo, né? Porque o pessoal pode dizer assim, mas cita um exemplo de tantas pesquisas aqui. Até eu estou dando uma tarefa difícil para o secretário Marcos da Costa, que é escolher um. Mas só para a pessoa se situar, o que significa esse investimento? Eu cito um caso, que é um caso meu pessoal, né? Eu uso uma prótese, sofri um acidente alguns anos atrás, uso uma prótese, e o encaixe, né? Que é onde vai o coto para a prótese, no meu caso, foi comprado nos Estados Unidos, é fibra de carbono. É um produto caro. E a Unesp, dentro desse projeto, está desenvolvendo um com fibra de bambu. Então veja, tecnologia brasileira, produto muito mais barato e, portanto, acessível por muito mais pessoas. Em que medida esse tipo de projeto mostra ou reforça a relevância da parceria entre uma Secretaria de Estado, no caso a Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência, e as pesquisas da universidade pública, né? A tão importante valorização da pesquisa, a universidade como espaço de pesquisa e extensão? É isso, nós acreditamos, nós confiamos muito nas nossas universidades, nos nossos pesquisadores. Quando nós levamos as propostas a todos os reitores, USP, Unesp, Unicamp, as universidades federais instaladas em São Paulo, Universidade Federal de São Paulo, do ABC, de São Carlos, os institutos, o IPT, o ITA. Então, quando nós levamos para todos essa possibilidade de estarmos juntos, todos abraçaram imediatamente. A USP criou a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento nessa gestão. Então, é uma demonstração de que nós temos capacidade, nós temos conhecimento, nós temos recurso, financiamento público através da FAPESP. O que faltava é definir isso como uma prioridade do governo. E agora, no governo está sendo feito, foi feito isso, e nós vamos, portanto, trabalhar para que São Paulo se torne o grande centro de desenvolvimento de tecnologia assistiva, não só do país, mas de toda a América Latina. Aqui no auditório da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no bairro da Barra Funda, em São Paulo, aconteceu esse evento no dia 14 de agosto. Eu sou Marcos Aurélio de Carvalho e este é o De Olho na Inclusão. Bom, ouvimos os 3 personagens que falaram sobre pesquisas pelas universidades públicas, meu caro Aguinaldo Borcati. É um programa que termina ou que chega perto do seu final somente com notícias boas, viu? Parabéns e um grande abraço ao nosso redator. Exatamente, grande abraço ao nosso querido Gustavo Torniero, Felipe Oliveira, que trabalharam bem na pauta. Mas é claro que também, né, Wesley, quando a gente fala sobre notícias que não são boas, a gente também está cumprindo uma função muito importante, é apontar aquilo que está de errado e que precisa que seja lançado luz, que precisa que seja divulgado, para que também possa ser corrigido. Mas hoje deu tudo certo, finalizando com essas 3 entrevistas que o Marcos fez e mostrando, né, a importância, ressaltando mais uma vez que é importante que o poder público se mova sempre nessa direção. Como eu gosto de dizer, já disse algumas vezes aqui no De Olho na Inclusão, pessoa com deficiência tem de estar no orçamento público, né, Wesley?
Exatamente, Aguinaldo Borcati. E já que o programa teve notícias boas até aqui, eu vou para Marcos Aurélio de Carvalho, que vai continuar trazendo notícias boas pra gente aqui no nosso De Olho na Inclusão. Você tem 2 recados legais aí, Marcos? Na verdade, dois convites para você que acompanha o De Olho na Inclusão. Primeiro, nós já tínhamos falado na semana passada, mas vou reforçar aqui. Gente, o De Olho na Inclusão da semana que vem, portanto, da sexta-feira 23, será o último de agosto nesse formato tradicional. Depois das Paralimpíadas, a gente volta com esse formato das sextas-feiras. Então, 23 de agosto, próxima sexta, formato normal do nosso De Olho na Inclusão. Depois, a partir da quarta-feira 28, a última quarta-feira do mês, vamos começar a nossa cobertura dos Jogos Paralímpicos Paris 2024. E vai ser um barato, vai ser fantástico, porque a gente vai fazer esse balanço quando já vai ser madrugada em Paris, então todos os resultados nós já teremos, o quadro de medalhas, todo o balanço e, olha, estão ficando muito bacanas as vinhetas, as chamadas que montamos, o nosso Aguinaldo Borcati caprichou na montagem do vídeo que vai entrar na abertura do programa, as vinhetas e as chamadas para a Rádio ONCB também. Vamos ter o canal YouTube da ONCB, a Rádio ONCB, a Camisa 10, a Rádio Pôr do Sol da região de Várzea Paulista, ali aquela região de Jundiaí, tudo também vai estar em rede com a gente. Uma rede de emissoras conosco todos os dias, sábado, domingo, feriado, não tem essa. Todos os dias, vai ter feriado mesmo, 7 de setembro, que vai cair num sábado. Todos os dias, de 28 de agosto a 8 de setembro, nós teremos aqui um programa das 9 às 9h30 da noite. Então vai ser mais tarde do que você está habituado quando a gente tem ao vivo, né? Quando a gente faz aqui ao vivo, a gente faz às 8. Dessa vez às 9 da noite, 9 às 9h30. Com todos os resultados, balanço, falas, depoimentos dos atletas paralímpicos que estarão em Paris, alguns até já chegaram, algumas delegações já chegaram, toda essa cobertura com a apresentação do Aguinaldo Borcati, minha, também com Lorena Oliveira, você, Wesley, e toda a nossa equipe, na retaguarda do Danilo Sanches Ferrari, o Rafael Tavares, o Rafael Figueira França, o Luiz de Quicho, toda essa galera e toda a equipe de jornalismo com o Gustavo, com o Felipe, com a Isabela Rocha, toda a equipe já citada aqui, e teremos a Cléry Salles também falando de psicologia nos jogos, como fizemos também, ela também participou em 2021 na cobertura dos Jogos de Tóquio, falando sobre comportamento, equilíbrio emocional do atleta. Então, tudo isso a partir do dia 28. E o outro recado é o seguinte, gente, vem aí um podcast, um programa de rádio, que nós vamos veicular também na Rádio ONCB, mas é uma produção da ULAC, da União Latino-Americana de Cegos, vai ter uma versão em espanhol e para nós aqui no Brasil uma versão em português. Será um podcast de aproximadamente 15 minutos, portanto um programa de rádio, podemos dizer assim, de 15 minutos, e 7 spots de rádio de 2 minutinhos, todos sobre o seguinte tema: o protagonismo das pessoas cegas e com baixa visão na busca de soluções para as tragédias climáticas. Vai ter rádio-teatro, entrevistas com autoridades. Por que falar desse tema? Porque a União Latino-Americana de Cegos, da qual eu sou responsável pela área de comunicação, chegou à conclusão de que a gente não é convidado. E a gente tem que ser convidado, nós não podemos ficar fora disso. Né? A gente quer estar nas festas, quer ser convidado para a festa, mas também quer ser convidado para falar de problemas e bolar soluções. Quando tem uma reunião de uma associação de moradores para falar sobre como evitar a tragédia climática no bairro, quando tem uma reunião de uma secretaria de meio ambiente, raramente pessoa cega ou com baixa visão é chamada. Então, a importância desse programa nós vamos mostrar como que a pessoa cega e com baixa visão, homens e mulheres cegos com baixa visão, podem e devem contribuir para combater as tragédias climáticas. O nome provisório do programa é Sinta o Clima. Né? O planeta é nossa casa, sinta o clima. Mas por que eu falei provisório? E aí vem o convite. Nós vamos realizar semana que vem um Focus Group. Marcos, o que é Focus Group? Focus Group é um grupo focal. É o seguinte, é um debate aberto, no qual a gente vai mostrar sinopses dos programas, como é que vai ser o programa, qual a proposta e tal. E você, de qualquer lugar do Brasil e do mundo,
pode opinar, sugerir e tal. Entra nesse debate, é só se inscrever. Como é que eu me inscrevo? Bom, se você fala espanhol, se inscreve para terça-noite. Se você fala português, se inscreve para quarta-tarde. Como é que você vai fazer para se inscrever? É só entrar no Facebook da ULAC. É facebook.com/ULAC Digital. ULAC de União Latino-Americana de Cegos. Tudo junto. ULAC Digital. facebook.com/ULAC Digital. Lá tem as duas publicações. A que eu fiz na quarta-feira, dia 14, para quem vai participar da versão em espanhol. E a que eu fiz na quinta-feira, dia 15, com formulário de inscrição, lá com link para o formulário de inscrição, para quem vai participar do bate-papo em português. Eu estarei na mediação desse Focus Group, desse grupo focal, e aí você pode sugerir, pode dizer que não concordou com a personagem principal proposta para o radiodrama, você vai poder interferir, sugerir como você gostaria que fosse esse programa de rádio que a ULAC vai produzir e que a ULAC em parceria com a ONG Criar Brasil e que a ONCB vai transmitir futuramente. Tá bom, gente? Então é isso. Vai lá na página da ULAC, que lá tem os formulários de inscrição para os dois focus grupos, os dois grupos focais, o da terça-noite em espanhol e o da quarta-tarde em português. É isso, Wesley? Vamos deixar aqui na descrição do vídeo para ficar mais fácil para o pessoal. Já está aí e aí você acessa também para facilitar a vida de você que acompanha o nosso De Olho na Inclusão. Vocês que nos assistem merecem. Aguinaldo Borcati, um grande abraço para você que foi promovido, conseguiu fazer o seu quadro na Rádio ONCB virar um programa e estaremos todos nós juntos. Primeiro, você lá na Rádio ONCB com um Momento Paralímpico e depois um programa maior, hein? Parabéns, nosso procurador. Parabéns, Aguinaldo. Para nós, né? Parabéns para nós todos por este projeto magnífico durante os Jogos Paralímpicos. E você me chamou de procurador. Eu quero também compartilhar com os nossos espectadores que ontem fui nomeado como procurador do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná, um movimento do TJD do Paraná também de incluir pessoas com deficiência nos seus quadros. Estou muito feliz compartilhando isso também com os nossos espectadores. Prometendo voltar na sexta-feira aqui no De Olho na Inclusão, Wesley. Tá vendo só, Marcos? O cara está chique. Chiquérrimo, rapaz. Já pensou as grandes decisões nas grandes decisões sobre se o jogador merece cumprir 3 jogos de suspensão, ou 4, ou 5 e tal. Vai estar o Aguinaldo Borcati ali envolvido com esse processo e tenho certeza com a maior lisura possível, né? E vai resolver tudo na rapidez, na velocidade de um furacão, vai resolver tudo muito rápido quando se trata de fazer justiça, Wesley. Eu sabia que os investimentos que ele fez nos ternos, nas gravatas, nas camisas dariam resultados e tá aí. Aguinaldo Borcati aumentou o tempo do seu programa e é procurador agora. Ô Marcos, um grande abraço. Semana que vem tem mais De Olho na Inclusão, viu? Combinado, Wesley, combinado, Aguinaldo e toda a nossa equipe. Gente, é um orgulho fazer parte desse time, porque aqui a gente faz de maneira descontraída, leve, mas de uma forma muito profissional esse trabalho. A gente fica ao longo de toda a semana, claro, além de todas as tarefas que nós temos aqui, o Aguinaldo tem os outros trabalhos dele, o Wesley também, eu a mesma coisa, mas a gente não perde a oportunidade de ficar de olho em tudo que acontece. E a nossa equipe de jornalismo também, com o Gustavo Torniero, né, com o Felipe Oliveira, com a Isabela Rocha, todo o nosso time de jornalismo fica ali ligadinho em tudo que está acontecendo. Porque... Isabela que fez aniversário ontem, desculpa te cortar, e fica os parabéns públicos aqui. Parabéns, Isabela. Para a nossa Isabela. Grande festa que eu soube em Presidente Prudente, grande festa para a Isabela. E é isso. Presidente prudente e nós, com prudência, checamos as notícias para evitar qualquer distorção. A gente é prudente também na checagem da informação. E nós estamos sempre de olho, com credibilidade, com prudência, mas de olho na inclusão. De Olho na Inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência.